Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro brasileiro, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes de mercado, empreendedores, as pessoas têm essas reflexões sobre o mercado, trazer insights, perguntas e provocações relevantes para você, investidor. E hoje nós temos a participação aqui, uma nova participação do Felipe Pontes. Vamos falar um pouquinho hoje sobre investimentos, vamos falar um pouquinho sobre o novo livro dele, e hoje sem resfriado, né, Felipe? Hoje estamos tranquilos. Vou aproveitar, a gente falou bastante de Factor Investing, concentramos ali em Factor Investing da primeira vez, só que hoje, inclusive você tinha lançado recentemente o livro para investidores em dividendos. Na verdade foi o fundo. O livro foi lançado em 2021 e a gente estava, naquela entrevista, estava lançando o fundo. O fundo baseado no livro. Mas é que teve um outro ponto, eu não sei se você lembra. Logo antes daquela entrevista, a gente tinha tido o almoço do Nakamura. Uhum. E eu ganhei o seu livro no sorteio, lembra dessa? Foi. Eu estava lendo o livro na época. Então, desculpe pela erro, não foi a data de lançamento, foi a data que o livro chegou até mim. Isso. Que é mais importante. Mas hoje a gente tem um espaço para falar um pouco mais amplamente sobre investimentos, que é justamente o tema do livro mais recente. Boa, exatamente. O livro Dividendos é mais nichado, né? bem mais específico, e a partir daquele livro, inclusive, surgiu a ideia de lançar esse outro. Porque um monte de gente perguntava, putz, eu queria algo um passo atrás para quem nunca investiu, não sabe de nada, quer montar uma carteira diversificada. Então eu já tinha um material extenso, basicão, só que eu não tinha o livro. E aí conversei com o Orleans, que é o coautor do outro livro também, e aí decidimos fazer esse novo livro. E eu quero ver o seu em breve. Vamos discutir. Depois a gente monta um bastidores aí para desenvolver essa ideia. Agora, você tem um ponto interessante sobre o começo desse investidor. Uhum. A gente tem um país que a gente fala sobre a restrição de educação financeira, mas a gente tem um mercado que é particularmente peculiar para esse investidor quebrar a barreira de educação financeira, porque você tem um dreno daquela renda fixa curta puxando poupança nacional. Então, vale a pena para o investidor que está começando a pensar em se diversificar, porque num país onde a gente tem juros curtos girando em 2 dígitos quase o tempo inteiro, será que não é arriscado se expor a procurar outras coisas e acabar caindo nas ciladas aí do distribuidor? Acho que arriscado se o horizonte de tempo for curto. Porque, hoje eu comprei NTNB 2045 para os clientes a 6,80, eu acho. Caraca, 6,80. 6,80, cara. É muita coisa. Se você pegar os fundos de pensão, no geral, a meta dos caras é entregar IPCA mais 6 ali, que é relativamente tranquilo. IPCA mais 6,80, essa galera aí de fundo de pensão, os caras simplesmente vão comprar a NTNB e vão sentar e ir pra praia. Porque a meta deles vai ser batida relativamente tranquila ao longo do tempo. O ponto é que essas rendas fixas, elas têm volatilidade tanto quanto a bolsa, essas muito longas, né? Você pegar a volatilidade de um NTNB dessa, que tá pagando agora 6,80, comparar com a volatilidade da bolsa, sobe e desce é tão forte quanto. Então, no curto prazo, a gente tem também tesouro prefixado pagando 14 e pouco. Então, o investidor ele fica com essa tendência de querer comprar esses títulos de curto prazo, de renda fixa, que estão pagando taxas muito altas. Porém, você não pode pensar só no horizonte de curto prazo, né? Tem que pensar no horizonte longo de tempo para criar patrimônio para viver bem na aposentadoria. Então, é sempre importante diversificar. Independente se a taxa de juros está muito alta, compra um pouco de título de inflação, compra um pouco de prefixado, compra um pouco de ações, vai diversificando sempre, por quê? Ao mesmo tempo que está horrível para, entre aspas, para investir em ações agora, porque a taxa de juros está alta, vai chegar uma hora que isso vai inverter. Então, a taxa de juros vai cair e as ações vão subir. Se você vai comprando de agora, você vai montando um cofrinho ali de ações que quando isso acontecer, imagino que talvez daqui a 2 anos, se não tiver nenhuma novidade, né?
Daqui a 2 anos a taxa de juros deve ter uma queda razoável e a bolsa deve subir mais. Então, quem comprou agora vai aproveitar essa subida. Então, é sempre bom diversificar, independente se a ação vai ficar andando de lado, vai cair, é sempre bom comprar um pouco. Devagar e sempre comprando um pouquinho. E também, diversificação internacional é importante, né? Comprar também ativos dolarizados, e aí você não vai ter muita dor de cabeça com o sobe e desce da taxa de juros ou com a bolsa andando de lado. Diversificar é sempre uma boa ideia, na minha opinião. Agora, há 2 anos atrás, provavelmente quem estava comprando ações também esperava que a taxa de juros ia cair 2 anos para frente, que era agora. Exato. E não caiu. Estamos andando com a janela móvel. Essa é a janela móvel. E como é que você vai compondo o seu portfólio considerando esses erros nas previsões das alocações que você está fazendo? Eu sempre gosto de estabelecer, lá para os nossos clientes, a gente tem uma meta de percentual da carteira, e é o que eu faço para mim também. Quer dizer, eu faço para mim bem menos até, casa de ferreiro, espeto e pau, né? Eu tenho muito mais renda variável, eu só tenho de renda fixa o que é o meu caixa para pagar minhas contas. Mas para os clientes no geral, eu tenho as metas de percentual em cada ativo. Então, numa situação dessa, eu estou achando que, 2 anos atrás, né? Eu acho que eu vou comprar a bolsa agora porque eu acho que a taxa de juros vai cair. Quando você estabelece essas metas percentuais, e a gente fala muito disso no livro, você não fica muito com achismo, né? Eu acho que vai acontecer isso, por isso eu vou comprar isso. Então, eu não gosto muito dessa ideia de fazer esse tipo de alocação. Eu estabeleço as metas de cada ativo, de acordo com o perfil do investidor, o ciclo de vida dele. Uma pessoa mais agressiva vai ter mais nova e com perfil mais agressivo de investimento, perfil de risco mais agressivo, ela vai ter mais renda variável do que uma outra pessoa que é mais velha, está mais perto de chegar na fase de usar o patrimônio acumulado e é mais conservadora. Então eu estabeleço as metas, todas essas metas são testadas estatisticamente no passado para a gente ver como a carteira se comportou no passado. E aí, se eu estabeleci que eu queria ter 10% para essa carteira X de ações, se a bolsa cai e os títulos de renda fixa estão valorizando, com dinheiro novo eu vou comprar mais ações. Se abrir o espaço para ações, eu compro mais ações. Então, quando a ação dá uma subida e passou do limite que eu queria ter, aí eu vendo um pouquinho, coloco o dinheiro no bolso, que é na renda fixa. Então, eu vou fazendo isso. Então, você vai sendo meio que obrigado a comprar ações na baixa e vender ações na alta. Então, eu gosto muito dessa ideia de ter essas metas de percentuais estabelecidos. E se por acaso você que está ouvindo aqui, não, mas eu fico com medo porque já estão 2 anos aí que estavam esperando cair. Agora vai subir mais 2 anos, talvez, vai ficar alto por mais 2 anos. Então, estabelece uma meta menorzinha de ações, mas compra ações agora. Compra sempre um pouquinho de ações. Que você vai me agradecer muito quando a taxa de juros cair. Eu acho que daqui a 2 anos, mas também se não cair, não tem problema nenhum, porque a diversificação que você fez vai suportar essa bolsa mais de lado ou caindo. E aí, quando vier o ciclo de alta da bolsa, aí você vai morrer de rir de tanto ganhar dinheiro com essa poupança de ações que você foi fazendo. Que aí a gente vai pegar uma subida forte. Aqui no Brasil é isso, né? A gente passa vários anos ruins com ação, mas quando sobe muito fácil, sobe bem forte. Né? Os sprints são muito comprimidos, né? Então, por exemplo, você pega, mesmo o fim do ano passado, a gente estava batendo 120, 115, 120, 120. No último trimestre teve aquela esticadinha de 15% em 2 meses. Isso, né? o ralizinho de Natal. Ralizinho de Natal. Se você fica de fora justamente dos ralis, isso. Aí você tá frito. Imagina, é como se você, pensando em anos, como você colocou, você pega os últimos 24 anos, desde 2000 para cá, se você fica fora lá de 2009, basicamente você perdeu metade do seu patrimônio. Exato. Né? Por isso que é sempre importante ter sempre alguma alocação em bolsa. E aí, com essa dica de ter o percentual estabelecido, você não vai criar os vieses comportamentais de, não, só vou entrar na bolsa quando acontecer tal coisa. Aí você perde um evento desse como o Felipe comentou. E aí você perdeu uma grande oportunidade de ganhar dinheiro só por causa do medo de perder dinheiro. O medo de perder dinheiro faz a gente acabar perdendo mais dinheiro do que as quedas de fato. Isso é bem clássico, né? A galera só quer comprar ações quando já está lá em cima. Aí quando lá em cima, provavelmente vai cair. Você tem que comprar quando ninguém está querendo comprar. Quando ninguém quer comprar bolsa, você vai comprando, vai montando sua poupança de ações. Quando subir, sai no Jornal Nacional que
Você só vê essas coisas aqui na BMC, nos veículos que são especializados. Na mídia mainstream, você só vai ouvir falar que a ação está indo bem quando já é na hora, talvez, de vender. Brasil takes off, você... Saiu na capa do The Economist, Brasil vai voar, aí provavelmente já é a hora que tem que ficar com o pé mais no freio. Agora, você trocou num ponto importante, que é a questão de finanças comportamentais, né? Como isso se reflete no próprio comportamento de investimento do investidor. A gente tem um ponto que você muito bem trouxe, que é são os vieses de disponibilidade atacando o investidor, porque geralmente nessas altas as ações aparecem mais no noticiário. Isso. E aí que você vai comprar. Ou então próprias distorções de preço por serem empresas que aparecem mais na mídia ou não. Como é que isso vai se refletindo no comportamento do investidor e como se proteger desses vieses? Eu sei que o tema de finanças comportamentais está fresco para vocês, têm que estudar recentemente. E essa é uma ideia até de um livro no futuro, um outro livro com a outra pegada. A gente pode até pensar em fazer juntos. Boa! Que é mais sua praia do que a minha. A gente, para se livrar dessas armadilhas, o investidor normal, o cara que trabalha num trabalho normal, que não é do mercado de ações, financeiro, tem um outro trabalho alternativo que é totalmente fora desse contexto. Eu sugiro não tentar escolher ações específicas no primeiro momento. Sair fazendo stock picking, como chama, né? Você escolher ações para investir. Vai em ETFs. Monta uma carteira de ETF com... eu tenho gostado muito de uns BDR. Aqui no Brasil tem muito BDR de ETF lançado recentemente, né? Eu gosto bastante do BIXN39 e do BACW39. O BACW ele replica o ACWI das principais empresas do mundo inteiro, de vários países. Do Brasil tem algumas, tem acho que umas 10 empresas do Brasil, talvez. E o BACW é de tecnologia. Então, compra esses dois ETFs que você está bem diversificado no mundo inteiro já, com empresas grandes e empresas de tecnologia. Aqui no Brasil, BOVA11, que replica o principal índice de ações do Brasil. E talvez MOL11 para quem gosta de um risco a mais aí com o potencial de ganhar mais dinheiro. Então, com esses 4 ETFs, você vai ter aí centenas de empresas na carteira. Começa assim. Aí depois, você começando a se situar melhor, escolhe algumas empresas. Eu diria entre 1 e 5 empresas. Que essas 5 empresas, 3 empresas, 3 vamos ali no meio termo, 3 empresas, escolhe 3 empresas para você acompanhar e investir. Então, você já aprendeu mais ou menos como as coisas funcionam montando a carteira de ETFs, e aí, quando você for escolher essas 3 empresas para investir diretamente, você já vai ter uma ideia de como as coisas funcionam, volatilidade, como os ativos reagem a notícias, divulgação de resultados, e aí você vai correr menos risco de cair nessas armadilhas de saiu notícia de Ambipar que subiu não sei quantos %, a pessoa vai lá e compra a Ambipar. Mas olha para trás o que sofreram as pessoas que compraram lá atrás. Será que você tem condições de suportar isso? A maioria não. Então, acho que seguir esse fluxo é legal para evitar cair nesse tipo de armadilha. Estamos batendo esse papo com o Felipe Pontes, falando um pouquinho sobre investimentos, sobre perfil de investidores, o novo livro aqui dele, que além de participante do mercado, é um acadêmico, a gente vai falar desse assunto também daqui a pouquinho, mas agora nós vamos ter que ir para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação mais do que especial aí do Felipe Pontes, falando um pouquinho sobre investimentos, trazendo aí as temáticas do novo livro. E aí eu comentei na saída do bloco anterior sobre a ponte de academia e mercado, e nesse livro você traz citações, inclusive, de artigos acadêmicos, conversando essa produção, trazendo para a conversa a produção acadêmica para a realidade dos investidores. É uma coisa que a gente acaba vendo que, infelizmente, falta muito, né? A gente vê o núcleo de produção acadêmica aqui no Brasil fica bastante reservado, e aquelas publicações, aquele conhecimento que é gerado, muitas vezes não alcança o investidor ou o próprio investidor, o próprio praticante
subjuga o valor do que é desenvolvido na academia, né? E aí eu acho que você faz muito bem essa ponte. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão sobre esse tema e como e por que trazer essas pontes. Boa. Eu sempre, quando eu comecei a investir, eu nunca tinha feito um curso ensinando a investir, nunca tinha lido nenhum livro sequer ensinando a investir. A biografia de Warren Buffett até hoje eu nunca li, A Bola de Neve. Até hoje eu nunca li. Eu só fui ler um livro desses que as pessoas leem para aprender a investir, ou falando sobre investidores, estratégias, depois que eu terminei o doutorado. E aí eu acho que o primeiro deve ter sido O Investidor Inteligente, que é um clássico, mas eu não recomendo que quem está começando leia, senão você vai desistir de investir. O livro é uma leitura muito pesada, da década de 40, né? Desatualizada até. E o de Philip Fisher, Ações Comuns, Lucros Extraordinários, esse eu recomendo muito que leiam, quem gosta de investimento em ações, de empresas de crescimento, que é a minha pegada principal. Eu recomendo muito fortemente esse livro. Então, tudo que minha base de conhecimento como investidor surgiu da academia. Sou formado em contabilidade, né? Então aprendi a analisar a empresa dentro do meu curso de contabilidade e depois, logo em seguida, pouco depois que eu comecei a investir, eu entrei no mestrado. E no mestrado eu comecei a ter mais contato com a literatura científica. Eu vi os caras testando estratégias de investimento cientificamente, estatisticamente, com metodologia científica, para ver se a coisa funcionava mesmo. Pô, isso aqui é legal. E aí eu comecei a implementar no meu processo de investimento isso aí. E aí depois, quando eu comecei a ler livros de investimentos estrangeiros, que eu nunca achava livros bons do Brasil, os brasileiros não acho que sejam legais no geral, porque não tem a experiência do autor e nem tem a evidência de dados. E aí, falta isso no Brasil. Faltam livros que tenham a experiência do autor e que tenham dados para não ficar uma coisa de achismo, né? Por que é que eu vou investir em ações? É aquela primeira discussão que a gente fez no começo, quando a taxa de juros está tão alta. No livro a gente mostra isso com dados, se você vai diversificando, balanceando a carteira vai ir muito melhor. Eu não lembro o capítulo, mas no final do livro aqui, a gente tem várias estratégias sendo testadas. Aposentadoria seguindo a regra dos 100, carteira para objetivos de longo prazo seguindo a regra 80-20. Então, a gente vai testando várias estratégias estatisticamente. Então, se você montar uma carteira só de renda fixa, ela não vai ser melhor do que uma carteira diversificada. Uma carteira de ações, olhando só para o Ibovespa, uma pessoa compra só o Bova 100, ela vai perder para o CDI tranquilamente. Mas uma carteira bem montada de ações, focada em dividendos, que tenha renda fixa e mais outras coisas, ela vai ganhar do CDI e vai ganhar do Ibovespa e com a volatilidade baixa. Então, eu quis trazer, né, com o Orleans, a gente combinou isso, né, vamos trazer a experiência da gente, que não tem ninguém que traz isso aqui no Brasil, a galera não traz a experiência no livro, e vamos trazer dados. Aí, por que é que eu vou coletar dados para provar um monte de coisa quando já tem pesquisa publicada, pesquisas boas publicadas? Então, a gente usa dados do Brasil, pesquisas brasileiras do exterior, para justificar tudo que a gente traz aqui, é tudo justificado com base em dados e dados científicos. Então, até aquela a gente estava conversando antes aqui, né? Tem uma pesquisa que foi do seu professor, né? Ou foi colega de turma? O Wade, não. Foi Wade, né? Foi a pesquisa do Wade, que na verdade eu usei ela no meu doutorado, né? Mas eu nunca tive aula com ele, mas a gente desenvolvia, por causa da Com Dinheiro, né? A parceria lá com a GV, o ranking de fundos. Então eu tinha muito contato com ele por aí. Né? E a gente usa esses dados do ranking de fundos aqui no livro também. E a pesquisa que eu estou me referindo aqui especificamente traz o número de ações que no Brasil daria para diversificar a carteira. Muita gente pergunta, quantas ações seria legal ter numa carteira para diversificar bem? 12, o número é 12, que é o que tem nessa pesquisa, mas a gente tem que saber que a pesquisa tem limitações, né? Então, 12, aí você compra 12 do mesmo setor, vai estar diversificado? Não. Então tem que diversificar setor e tal, mas eu acho que é muito bom trazer evidência científica para tudo. Na medicina a gente vê bastante isso, por que nas outras áreas não? Então acho que é isso, os dados sempre vão falar com a gente se a gente estiver disposto a escutar o que eles dizem, né? Então eu sempre gosto de conversar com os dados. Agora você comentou aí de uma boa carteira de ações baseada em dividendos. Quando a gente roda, por exemplo,
um comparativo entre IDIV e Ibovespa, o IDIV tem um desempenho um pouquinho melhor, mas não muito. Uhum. O que tem de errado ali nessa estratégia de composição de dividendos para que ela não apresente o desempenho que a gente esperava sobrepondo-se ao Ibovespa? No geral, minha resposta padrão é: os índices são ruins. Por quê? Os índices eles trazem algumas limitações para a operacionalização deles, até questão de liquidez e tal. E o IDIV, especialmente, ele melhorou de uns anos para cá, mas uns anos atrás o IDIV ele tinha uma concentração muito forte em empresas estatais e empresas de utilidade pública. Saneamento, energia. Então, o IDIV ele tinha determinadas limitações que hoje a gente não tem mais tanto. E o Ibovespa também é um índice muito ruim. O IDIV ganhar um pouquinho do Ibovespa quer dizer que ele é muito ruim também, porque o Ibovespa é ruim. Assim, o desempenho, o Ibovespa ele é ruim para você ter como uma estratégia de investir só no Ibovespa, não vai ser uma estratégia legal. Vai perder para o CDI, vai ter muita volatilidade. Então, o ideal mesmo é não, se você for estudar profundamente ações para montar uma carteira focada em dividendos, foca em encontrar de fato empresas boas que estão com preços bons, que vão pagar bons dividendos no futuro e vão crescer. Aí você vai ver que o IDIV vai ficar para trás, o Ibovespa vai ficar para trás. A gente tem esses dados mostrando isso também, tanto nesse livro novo quanto no Investidor em Ações de Dividendos, que é só dividendos, então nós mostramos isso. Usando a metodologia que a gente mostra lá, não lembro quanto que dá, mas acho que dá 18% ao ano de retorno. O CDI deve ficar por volta de 14% ao ano, o IDIV deve ficar entre 10 e 13, e o Ibovespa entre 10 e 12, alguma coisa assim. Você pega, por exemplo, principais componentes de Ibovespa. Vale, Petro, vamos lá. O analista pode ser a pessoa mais esforçada do universo para montar seu modelo. Como é que a gente começa a fazer qualquer projeção? Da DRE dos últimos anos, certo? Isso. Aí o analista vai lá, tudo bem, ele pode tentar fazer o quê? Que decompõe a receita pelo preço do minério. Mas você está contaminado pelo preço atual do minério. E ainda a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio. Então o que você costuma fazer? Você costuma viesar sua projeção pelo ponto atual, que reforça o market value. Só que o Ibovespa sendo ponderado por volume e market value, quanto mais valorizada está a empresa, mais você compra. O efeito que você falou da carteira, de comprar mais quando está barato e comprar menos quando está caro, o Ibovespa faz o contrário. Exato. Ele manda você comprar mais quando está caro e vender quando começa a ficar barato. Isso. Que reforça os próprios ciclos. Isso contamina, inclusive, o IDIV, né? Exato. E é por isso que existe essa discussão infindável de que a bolsa é pior que o CDI. Essa discussão não deveria nem existir. Não faz sentido eu comparar um índice que tem essas restrições com outro que tem outros tipos de risco diferentes. Agora, se você quer comparar para ver se é melhor investir em ações ou é melhor investir no CDI, aí pega os fundos de investimento, aí tem outro problema, tem fundo que acaba, depois ele nasce de novo, mas assim, nunca fique com uma metodologia de análise só, porque toda metodologia tem seus problemas. Ou pega métricas validadas cientificamente, por exemplo, o que nós trazemos no livro de dividendos, o BSD, que é o Big and Safe Dividends, é um ranking para pegar empresas que vão crescer e gerar dividendos crescentes e com mais segurança. O F-Score de Piotrowski, que é uma métrica para você selecionar empresas de altíssima qualidade. Compara essas medidas com CDI, Selic, Ibovespa para você ver a diferença. Você vai ser uma diferença de retorno absurda. E uma coisa interessante aí também sobre esse ponto do índice, foi lançado agora no começo desse ano, no começo desse mês de dezembro, se eu não me engano, ou foi no final de novembro, o índice Ibovespa é igualmente ponderado. E agora todas as ações que vão estar no índice, elas vão ter o mesmo peso. Então isso reduz reduz esse problema de dar mais peso para quem está crescendo e negocia mais, para todo mundo ter o mesmo peso. Aí eu acho que o índice pode dar uma melhorada mais para frente. Vamos ver, né? Deve dar uma melhorada, vai resolver tudo. Não porque a mecânica ainda continua, mas dá uma melhorada. Agora, já que você trouxe a questão dos fundos,
está aqui para fazer as perguntas difíceis, né? Vamos nessa. Eu gosto dessas. A gente, olhando lá, geralmente eu faço essa quebra lá no Com Dinheiro, e foi motivo de um outro artigo do Wade também, que foi um pouquinho mais recente até, acho que foi do Wade com o Hoffman também, que é quanto desses gestores ativos consistentemente superaram o índice que a gente já está aqui debatendo, que não é lá muito bom. Exato. Se o índice não é muito bom e os caras ainda têm dificuldade de bater... Exatamente. E aí? A gente fala, investe em fundos porque você delega para um profissional, mas não é investir em qualquer fundo. Tem que escolher os fundos que têm mais chance de serem bons. Aí, como é que eu vou saber a priori os fundos que foram bons? Uma dica é ver como o cara se comportou no passado, uma primeira dica, né? Só que pode ter mudado a equipe, pode ter mudado um monte de coisa e tem vários fundos assim, né? Se olhar alguns fundos, nesse caso eu vou evitar citar nomes específicos, mas se você olhar, tem fundos que foram muito bons no passado, e aí agora não, né? De uns anos para cá, talvez por volta de uns 10 anos até para cá, 5, 10 anos para cá, eles não estão repetindo o mesmo resultado do passado, ou um resultado semelhante ao passado. Não um resultado percentual de retorno, mas de estar entre os melhores. Porque se o cara é bom, conscientemente bom, ele vai continuar sendo bom ao longo do tempo, a não ser que mude alguma coisa. Aí o que acontece muda a equipe, tem caso, gestor no geral, gestor de fundo é um bicho complicado, né? Gestor de fundo, no geral, é um bicho complicado. É um cara que geralmente é muito inteligente, mas às vezes é meio cabeça dura, alguns têm um ego muito inflado, e aí acaba a equipe não consegue ficar com o cara há muito tempo. E teve casos que a equipe saiu inteira e montou o seu próprio fundo, montou uma asset, ou foi para outra casa, e aí o desempenho do fundo vai para baixo. E aí, mais uma vez, evidências científicas, né? Tem um artigo que eu acho que é de... Não, esse artigo é de Ricardo Leal, lá da UFRJ. Acho que o título... Tá citado aqui no livro, acho que é Fundos de Ações, Métricas para Escolher os Melhores, alguma coisa assim. Deixa eu ver se tá aqui fácil nas referências. Ricardo Câmara Leal. Né, acho que aqui a gente só citou nas referências mesmo, aqui no final só colocou as principais. Essas outras secundárias a gente colocou em nota de rodapé na página que foi citada. Então, ele criou métricas que um investidor tranquilamente pode, com dados públicos, criar um ranking dos fundos para ele investir. E aí ele testou estatisticamente se essa métrica faz sentido ou não, se gera retornos maiores ajustado ao risco, né, retornos anormais, e gerou. Então, dá para o investidor, olhando o passado do fundo, se o fundo tem índice de Sharpe acima de tanto, se tem uma volatilidade de tanto, se no passado ele consistentemente ele batia o mercado. Então, com algumas métricas bem simples, você consegue separar o joio do trigo. Então, dá para fazer uma separação. A maioria dos fundos não bate o mercado. O que quer dizer bater o mercado nesse contexto? É retorno ajustado ao risco, porque o cara pode entregar um retorno muito alto, tipo, a bolsa, o Ibovespa subiu 10 e o cara entregou um retorno de 30. Mas qual foi o risco que ele correu, né? Correu o risco de quebrar e perder tudo? Então isso tem que estar na conta. E aí você ajusta o risco para deixar comparável a métrica. E a maioria dos fundos, a grande maioria, não bate o mercado. Quer dizer que você está pagando o cara para assumir um risco que você poderia assumir sozinho sem pagar ele. Isso é bem comum no mundo inteiro, inclusive, não é só no Brasil. No mundo inteiro é bem difícil bater o mercado. Estamos batendo esse papo com o Felipe Pontes, falando um pouquinho sobre investimentos, investidores e investimentos, sobre as estratégias, como olhar e ler o mercado de uma forma mais eficiente, como você que está buscando começar a investir pode olhar esses componentes e já enfrentar esse desafio, aproveitando, se valendo do arroz queimado dos investidores passados, inclusive dos dados e estudos estatísticos dos artigos acadêmicos que o Pontes traz aí com uma boa tradução, tornando muito mais palatável para o investidor comum acompanhar. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para esse terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Felipe Pontes aqui, quebrando um pouquinho umas caixinhas, trazendo um pouco do conhecimento aqui para a gente, discutindo o que é
como investir, dar os primeiros passos nos seus investimentos, mas já aproveitando o arroz queimado, como a gente pode fazer isso de maneira mais inteligente, dando passos de maneira mais consistente, aproveitando aqui para apresentar o novo livro. E você estava comentando sobre métricas para selecionar os bons fundos, né? A gente até de vez em quando dá uma brincada lá com os números também. Você vai vendo que o investidor é muito sensível ao retorno dos últimos, digamos, 12 meses para selecionar os fundos que vai investir. Você vê o que tem, o pessoal vai lá na plataforma lá da distribuidora, ordena o fundo pelo que mais rendeu nos últimos 12 meses, então fica muito sensível a esse retorno recente do fundo. Bom, isso pode ser uma gelada, né? Pode ser uma grande fria, e não só os investidores, os profissionais do mercado financeiro, nas plataformas que os agentes autônomos usam, por exemplo, tem os destaques lá, os fundos para você alocar. O que é que tem nos destaques? Quanto render nos últimos 12 meses e a rentabilidade que aquele fundo vai dar para o agente autônomo. Então, o cara filtra por maior rentabilidade e quanto vai me pagar de rebate. Quem mais vai me pagar rebate? Isso pode ser uma grande furada pelo processo de reversão à média e do que a gente chama também de maldição do vencedor em determinados contextos. Nós já testamos lá na Vanguard, na Asset, que eu estou atualmente, esse processo, né? Se a gente monta uma carteira com os melhores fundos do ano anterior, uma carteira comprada, se desse para entrar short em fundo, né? Uma carteira comprada nos melhores fundos do ano anterior, uma carteira vendida nos piores fundos do ano anterior. A carteira dos piores fundos vai ganhar. Ou, de outra forma, né? Se duas pessoas, uma compra sempre os melhores no sentido de maior retorno. Não necessariamente maior retorno é o melhor fundo, porque você não sabe o risco que você correu para ganhar aquele retorno. Tem que ajustar o risco. Então, pegar uma pessoa comprou os melhores fundos pelo retorno do ano anterior e outra pessoa comprou os piores. Você faz isso consistentemente ao longo do tempo, a carteira dos piores fundos do ano anterior vai superar o retorno da carteira dos melhores fundos do ano anterior. Isso a gente vê também muito com ações, as pessoas têm medo de perder dinheiro, né? A gente não tem aversão ao risco, a gente tem aversão à perda. E aí o indivíduo compra uma ação, fica levando o calor lá da ação, a ação cai e ele nunca vende. Daqui a pouco a ação sobe e dispara, quando deu um pouquinho de lucro, aí o cara vai lá e vende a ação, que ele já estava sem paciência, e não espera o resto da subida. O cara ficou anos lá com prejuízo, mas não quis realizar o prejuízo. Quando a ação sobe um pouquinho, o cara vai lá e vende. Ele deixa de pegar toda a alta da ação. É tipo você tem um time de futebol, você tá ferrado lá com seu time, mas tem um cara que esse cara mata o jogo, ele resolve todos os problemas ali. E aí o time vai lá e tá precisando de dinheiro e vende esse cara. No lugar de vender os outros que não estão desempenhando bem, vende o cara que está desempenhando bem. É igual com ações, é semelhante. Você vende a ação que às vezes, você já segurou tanto tempo ali, espera mais um pouco, ela tá subindo, tá dentro, se estiver dentro do processo de análise, se não mudou nada, segura mais um pouco, não fica ansioso para vender logo de cara. Então, essa coisa de ficar preso a uma janela de tempo, isso gera muitas decisões equivocadas para o investidor. E a gente tem uma infinidade de evidências científicas com relação a isso, mas infelizmente no mercado financeiro parece que a galera, os profissionais não são muito adeptos de analisar evidências científicas. Né? Não, eu tinha uma empresa na minha carteira que era a única coisa que subiu minha carteira. Obviamente eu vendi. Desde então, minha carteira só cai. Aí eu fui olhar esses dias como é que estava essa empresa que eu vendi. Naturalmente ela estava subindo. Então, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas assim, às vezes está na hora de vender mesmo. O ponto que eu estou falando aqui é que a pessoa ficou anos ali, não mudou nada do motivo pelo qual a pessoa comprou a ação. Ela ficou anos ali com a ação abaixo do preço que ela pagou. E a pessoa querendo vender, mas não vou vender para não realizar prejuízo. Aí a ação começa a subir por um motivo, não mudou nada. Sei lá, foi alguma coisa que a empresa tinha pouca liquidez, era pouco conhecida, e a ação não subia. Aí, de repente, a empresa começou a ser mais conhecida, teve cobertura de analistas, tal, fundos de investimento começaram a comprar, puxaram a ação para cima. Aí você lá estava com prejuízo de 20, passou a ter um lucro de 5, aí já vende logo. Perde toda a subida, a ação dobrou de valor às vezes
você perdeu essa subida. Às vezes é bom vender até, é bom quando a ação sobe muito, vender e botar um pouco de lucro no bolso, é saudável isso. É legal fazer isso, eu faço, né? Como eu disse lá no primeiro bloco. Eu tenho as metas de ter percentual de ativos, quando passa da meta eu vendo um pouco. É saudável fazer isso, colocar lucro no bolso, até por gestão de risco. Agora, se não mudou nada na ideia do motivo que fez você comprar, você vendeu só porque subiu um pouquinho, aí você provavelmente a chance de você perder dinheiro é muito alta, perder todo o resto da subida. Você tem um ponto aí interessante, justamente, quando você vai buscar essas métricas de seleção, ter outros amparos, né? Uhum. Se você fez um modelo lá atrás e aí você entrou, a ação estava 10, você entrou porque esperava que ela valesse 30, ou nada mudou, aí você vendeu a 11, alguma coisa tá de errada, tá inconsistente aí, né? Se não mudou nada, nenhum fundamento mudou. E a gente está falando aqui de seleção de ações, depois eu queria até aprofundar um pouco nesse pedaço, mas a mesma coisa para a seleção de fundos, é entender o que faz determinado fundo ter a overperformance. Uhum. Às vezes, se tem um gestor que tem a capacidade excepcional de geração, de encontrar essas oportunidades. Isso. Né? Aí você tem que estar atento se você não está investindo num fundo que mudou de gestor. Isso aí não é nem que você tem que olhar na lupa, tem que olhar no telescópio, né, se o fundo mantém o mesmo gestor. Isso. Mas eu vou te trazer uma outra provocação. Você como numa asset, agora você está do asset fazer gestão de fundo quant. Então você, eu acho, dos poucos gestores, digamos, das poucas pessoas que olham gestão de fundo de ações e pode me responder isso sem viés. Espero que sim. Eu também espero. Mas dá para gerar alfa com seleção de ações sem ser um gestor ativista? A gente estava com uma conversa sobre ativismo aqui antes nos bastidores. Mas porque quando a gente pega... comentou sobre a biografia do Warren Buffett. Uhum. O Warren Buffett performou bem, ok, mas ele era... inevitavelmente, quando você compra 5% de uma companhia, você tem cadeira no conselho, você pode ir lá falar com os executivos e falar, olha, faz esse caminho, não faz isso, você consegue levar expertise. Uhum. Então, o alfa que você está gerando não é só a seleção de ativos, é também quase uma expertise ajudar de gestão. na você está tocando ali. Agora, para o gestor que está lá, sentado na sua mesa aqui na Renato Paes de Barros, comprando carteira, dá para gerar alfa? Dá. Só que o ponto do ativo, eu não sei nem se... Esse é até um ponto interessante, não sei se a gente vai ter dados aqui do Brasil para fazer um estudo mais detalhado disso. Acho que não vai ter dados suficiente aqui no Brasil. Porque aqui pouca gente faz ativismo de verdade. Tem alguns fundos que fazem ativismo, eu conheço pouquíssimos, que fazem ativismo de fato, de pegar uma cadeira lá no conselho e participar de fato. Alguns estão lá só para dizer que estão, e alguns fazem mais, né? Alguns que são os que não conseguem chegar na cadeira do conselho, que o cara não consegue juntar a quantidade de votos suficiente para ser eleito para ir para o conselho. Lá na outra empresa, que eu sou só conselheiro, não sou operacional, na L4 Capital, nós que eu digo, eu sou sócio da empresa, mas não estou no operacional, né? Meu sócio Hugo é quem toca isso. Eles conseguiram uma cadeira no conselho de uma empresa que eu não lembro mais qual é, não lembro agora qual é o nome da empresa, porque eu não participo dessa parte, né? Por conflito de interesse, eu não participo operacionalmente dessa parte de ativismo, e da L4 como um todo, eu não participo das decisões lá. Mas o que é que o Hugo fez? Juntou uma galera, muita gente nas redes sociais, um monte de investidor dessa empresa, fez um modelo de procuração, pegou procuração de um monte de gente. No dia antes da assembleia, os estagiários lá na empresa imprimiram procuração com força. Um monte de procuração para ir no cartório para reconhecer. Algumas já vinham tudo certinho. No outro dia, o CEO da L4, o Carlos Suzulic, foi lá na assembleia. Uma não conseguimos, a cadeira no conselho, e numa outra conseguimos. Então,
Aqui no Brasil, pouca gente faz isso. Eu conheço só uma casa que faz isso, fora a gente. Só que a pegada deles é diferente, é mais de briga judicial, de judicializar as coisas. Nós preferimos ser mais suave, conseguir os votos para ir para conseguir uma cadeira no conselho, eventualmente pode até propor mudar a gestão da empresa, tirar o CEO. Então, pouca gente faz isso aqui no Brasil. Mas os gestores de fundos que fazem stock picking, que podem ter a capacidade de também fazer isso, de ter participação suficiente na empresa para pegar uma cadeira no conselho, são poucos que conseguem gerar alfa aqui no Brasil. Alfa, de novo, recapitulando, para ajustado ao risco. Retorno ajustado ao risco. Um que eu sempre cito, o Real Investor. César Paiva, que não sei se já trouxe aqui, seria um... Não trouxe ainda, mas está convidado já, César. É um cara bom para trazer aqui. Ele é bem low profile, dá pouca entrevista. Se não tiver contato com ele, eu te passo lá. Ele gera alfa. No fundo lá, o Real Investor gera alfa. Com todos os testes estatísticos, o modelo mais avançado, mais usado de 5 fatores, com a cientificidade toda, é um dos poucos que gera alfa consistentemente, um bom alfa. Os nossos fundos lá da Vanguard também geram alfa, mas são pouquíssimos fundos. Eu acho que os que eu acho, eu não vou dizer para não dizer errado, dizer que o cara gera e depois não gera. Mas o César Paiva, Real Investor, eles geram alfa consistentemente. Então, e dos quantitativos? Aí dos quantitativos, teoricamente, os quantitativos não deveriam gerar alfa, teoricamente. Só que se você monta direitinho o negócio, principalmente no Brasil, né? O Brasil é um mercado novo, não moderno, é um mercado novo, recente, jovem, que tem muita ineficiência. Então, os fundos quantitativos, sistemáticos, alguns conseguem gerar alfa também. Mesmo explorando os modelos que seriam só para dar o retorno tranquilinho ali, sem muita dor de cabeça, dá para gerar alfa ainda por causa das inconsistências que a gente tem no nosso mercado. Estamos batendo esse papo com o Felipe Pontes, falando um pouquinho sobre como investir, pensar os investimentos e quais são caminhos para entrar nesse universo já com um prévio preparo, né? De você entrar como exemplar pronto ali, não mergulhar de cabeça na piscina sem água. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Felipe Pontes, falando um pouquinho sobre investimentos, falando um pouquinho sobre o novo livro dele, trazendo essas pontes, esse compilado de conhecimentos. Eu queria que você também apresentasse aí o livro, mas antes disso, eu tenho uma última pergunta. A gente falou sobre seleção de fundos. Mas o que não pode ter uma empresa para ser investida? O que é bolinha preta para você? A gente até conversou sobre esse caso, que até tem uma amiga minha não, foi uma aluna minha. Eu estava dando aula num mestrado profissional, numa turma fechada para o Banco do Brasil. Foram 2 turmas, na verdade. Aí falando muito dessa questão de siga o sistema que você criou. Você criou as suas regrinhas, siga ela. Nunca saia do sistema que você criou, né? Que é a gestão sistemática. Você estabelecer os percentuais de cada coisa, suas regrinhas, né? Sua receita dos seus investimentos. E aí eu dei uns exemplos de umas coisas e tal. Aqui eu saí do meu sistema e me ferrei, perdi dinheiro. E aí, outro caso, eu falei de novo, aí foi aquele da Smiles, né? O caso da Smiles. No caso da Smiles, eu sempre gostei da empresa, sempre quis investir nela, mas não passava no meu filtro de governança. E aí, passou um tempo, não estava tendo problema. Pô, acho que não vai dar problema não, eu vou comprar. Aí comprei, passou um tempo, aí o problema de governança apareceu. Mas tem umas coisas assim, o maior cliente também é o controlador, né? Tinha uma zebra. Só que a Smiles ela tinha esse problema porque a Gol era controlador e basicamente era o único cliente da Smiles, né, no final das contas. Só que o presidente da Smiles, um cara muito bom, eu esqueci o nome dele, infelizmente, mas um cara muito bom. Depois ele foi para a CVC
Depois do problema que teve na CVC, eu acho aí levaram ele para lá para tentar reajustar, mas a Smiles estava diversificando a receita. Não ia mais ficar tão dependente da Gol. E aí a Gol começou a prejudicar a empresa, fazer umas coisas para prejudicar a empresa, para derrubar o preço da ação e fechar o capital dela e puxar tudo para dentro. E aí eu me dei mal nessa. Eu não deveria ter ferido o meu próprio sistema, né? Então, questão de governança é básico. Eu não invisto em empresas que não passam nos meus filtros de governança, e esse é um deles. JBS. Discricionariamente, eu não investiria nunca na JBS hoje em dia. Mas, no fundo de dividendos, ela está lá. Porque no meu sistema, eu não coloquei filtros de governança nesse sentido, porque não é quantitativo, é qualitativo. Então, JBS entrou, mas eu até pensei, eu vou tirar, não vou colocar. Mas aí eu lembrei que toda vez não que pode mexer toda vez que eu mexo na minha regra, eu firo a minha própria regra, eu me dou mal. Aí eu deixei. Eu estou pensando em talvez ver um jeito de quantificar esse meu filtro de governança para aplicar no fundo de dividendos também. Então, se você estabeleceu os seus critérios, siga, senão você vai se arrepender depois. Felipe, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre trazendo temas muita relevância com uma didática muito particular. Eu queria também deixar esse espaço para você apresentar o seu livro. Conta um pouquinho do que você está trazendo nesse livro novo. E o pessoal em casa já pode comprar, onde acha o livro. Aproveita aí para divulgar esse material que ficou super interessante. Boa. Esse livro aqui, a capa acho que ficou bem legal. O Felipe participou aí também essa foi a terceira versão da capa. Nós fizemos uma versão da capa que eu achei que estava legal, mas vamos botar nas redes sociais, vamos ver o que é que o pessoal diz. Aí recebemos um monte de feedback, ajustamos e aí acabou ficando com essa daqui. Ele surgiu, recapitulando, né, a partir do Investidor em Ações de Dividendos, foi o primeiro livro que eu lancei lá em 2021. Muita gente pediu, vamos trazer, eu preciso de algo mais básico, tal. Então, é isso aqui. Manual do Investidor Completo, já está disponível na Amazon, mas só para o Kindle por enquanto. Essa aqui foi uma impressão de teste que nós fizemos, e a versão impressa dele vai estar disponível mais ou menos na segunda quinzena de dezembro, deve estar disponível tudo lá na Amazon. Eu vou dizer nas minhas redes sociais também, quando estiver pronto, @felipe.pb. E vou dar um furo aqui para vocês. A segunda edição do Investidor em Ações de Dividendos vai sair, então já digo agora de antemão, não compre o Investidor em Ações de Dividendos. Não compre agora, porque vai sair a segunda edição. Beleza? Vai sair a segunda edição, então não compre. A segunda edição vai ter várias modificações, exemplos novos, e vai ter um capítulo novo, um capítulo de dividendo sintético. Então não compra o livro, até porque nem tem estoque, só vai ter no Kindle, né? Mas mesmo no Kindle, não compra ele agora, porque lá para março deve sair a segunda edição por um editor agora, a Sextante, também isso não estava público, estou dando 2 furos aqui. Para não comprar, não compre, porque vai sair a segunda edição, e a segunda edição vai sair pela Sextante, acho que lá para março do ano que vem, estamos já assinando um contrato com eles. E o Manual do Investidor Completo é, como o nome diz, o Manual do Investidor Completo. A gente tentou fazer um guia como uma espécie de manual para que a pessoa saia do zero e ela consiga montar a sua própria carteira de investimento diversificada com tudo. Fundos de renda fixa, de ações, multimercados, previdência, ações diretamente, títulos de renda fixa diretamente. Então aqui tem várias estratégias no livro. Eu acho que lá nos últimos capítulos tem... O capítulo 16 é como montar a sua carteira de investimento. Aí tem para várias situações de vida. A pessoa que quer se aposentar daqui a muitos anos. A pessoa que quer fazer uma viagem com a família inteira para Disney daqui a 2 anos. A pessoa que quer trocar de carro de tanto e tanto tempo. Como montar uma carteira para várias situações como essas. Tem vários filtros também para ações. A pessoa que não... eu quero investir em ações diretamente, não quero investir em fundo. Não confio em gestor de fundo. Não quero investir em ETF passivo que vai seguir um índice, que os índices são ruins. Aqui tem um monte de estratégias, de filtros, para você filtrar suas ações com testes científicos. Aí já combina, pega com dinheiro e bota os filtros lá com dinheiro, filtra lá as ações que você quer e investe nelas. Tudo com teste científico comprovando a eficácia das estratégias. Então, esse aqui é o manual para quem quer parar de ser enrolado pelos profissionais do mercado e quer aprender a ganhar dinheiro sozinho. Então, essa é a dica de presente de final de ano. Lá pela segunda quinzena de dezembro,
vai estar disponível o livro físico para vender sempre na Amazon. Tudo na Amazon. E eu vou avisar nas redes sociais, de novo, @felipe.pb em qualquer rede social. É esse meu nome do usuário. Maravilha, Felipe. Grande prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro. Prazer meu. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Muito obrigado também a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar aqui todos os dias, sempre trazendo as principais mentes do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro, para esse bate-papo leve e sempre com o intuito de tornar um investidor melhor a cada dia, com as perguntas ali, as provocações, provocando a criar novos insights ali, pensar melhor o seu portfólio, a sua carteira de investimentos. Essa parceria entre a BMC News e a Com Dinheiro. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, visite lá www.comdinheiro.com.br, manda para a gente um e-mail, contato@comdinheiro.com.br, para marcar aquele cafezinho que é sempre muito bem-vindo. Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência. E até a próxima.